Beleza. Uma outra coisa interessante que vocês podem usar é essa função aqui, pairs. Essa função pairs vai fazer um monte de plots, um monte de painéisinhos de variáveis, relações bivariadas com todas as variáveis que vocês colocarem aí dentro do código. Então aqui, ó, eu tô na diagonal tem média de profundidade, ano e período. Esse gráfico aqui, ó, é a correlação de período com média de profundidade. Esse gráfico aqui é a correlação ou o plot puro delas, um plot simples, de área amostrada com a média de profundidade. Esse gráfico aqui é a correlação, ó, o plot simples do período e do ano. Esse gráfico aqui é a média de profundidade com o período. Esse gráfico aqui é a média de profundidade com um ano, e assim por diante. Você pode usar isso como uma representação gráfica de quais variáveis estão potencialmente ligadas. Olha aqui, ó, área e média da profundidade. Vocês conseguem ver claramente uma tendênciazinha aqui, ó. As áreas que são mais profundas, coincidentemente, são as áreas também mais amostradas. A relação entre elas é positiva, aparentemente. Uma outra coisa importante de fazer, depois que você ajusta o modelo, podem abaixar a mão, por favor. Depois que vocês, tudo isso, o VIF, correlação você pode ver antes. E o VIF é depois que você ajusta o modelo. Essa outra técnica aqui importante, que é a distância de Cook, para você buscar pontos distantes. Também é uma técnica que pode ser feita depois que vocês ajustaram o modelo. Distância de Cook, o que ela faz? Primeiro eu vou falar qual é o ideal. O ideal, se vocês fizerem exatamente esse código aí, ó, o mod é o meu modelo de regressão ou de ANOVA, seja lá o que for. Fizerem cooks.distance, ele vai calcular a distância de Cook e vai te retornar os valores. Se vocês fizerem plot Cook distance, ele vai te dar um plot exatamente como esse aqui. Eu botei um floreio a mais aí com uma linha vermelha e estabeleci um limiar para ficar fácil de vocês enxergarem. Essa distância de Cook, ela é uma estatística calculada, ela é um parâmetro calculado que te dá uma ideia do quanto de peso um ponto teve no ajuste daquele modelo. Então, se vocês têm, por exemplo, 10 pontos, o que esse Cook Distance faz? Ele diz, se você tirar o primeiro ponto, você ajusta o modelo com os 10. Se você tirar o primeiro ponto e ajustar de novo o modelo com 9, vai ter muita mudança no modelo? Se o ponto não causar muita mudança no modelo, o modelo for o mesmo, significa que aquele ponto não tem uma grande influência no modelo. Então, a distância de Cook dele tende a ser próximo de zero. Agora, de maneira inversa, se você faz um plot, se você faz um modelo de regressão múltipla ou simples, tanto faz, você faz um modelo de regressão e o terceiro ponto, ele é um ponto totalmente distoante, ele é um outlier, aquele ponto vai ter um peso muito grande, ele vai puxar a tua reta de regressão. Se você tirar ele da tua análise, a tua reta de regressão vai mudar muito. Ela vai mudar a inclinação, pode mudar a tendência, pode mudar um monte de coisa. Pode até desaparecer o efeito. Se você retirar o ponto distoante e reajustar de novo o modelo e a influência daquele ponto retirado for grande, a ponto do modelo ficar diferente do que ele estava antes, significa que esse ponto tem uma grande influência no modelo de regressão que você está fazendo. Se ele tem uma grande influência, ele vai ter uma distância de Cook muito maior que zero. Então, o ideal é, quando você faz um modelo, o ideal é que todos os pontos tenham um peso ou uma importância igualmente parecida. Se um dos pontos tiver uma importância muito maior que os outros, esse ponto provavelmente vai puxar a linha de tendência, ou vai puxar o efeito que vocês estão detectando ou não. Ele vai mudar a relação. E se você tirar esse ponto, a relação vai aparecer de uma outra forma.
isso significa que o ponto é distoante, ou que ele é influente, ou que ele tem uma influência na tua análise. O ideal é que os valores de Cook sejam todos próximos de zero. E o limiar tolerável, se vocês olharem livros de estatística, ele é 1. Se os valores de distância de Cook dos pontos estiverem todos abaixo de 1, só alegria. Agora, se tiver um ponto com uma distância de Cook 4, 5, 7, 10, e todos os outros estiverem abaixo de 1, isso é um indicativo de que esse ponto com uma distância de Cook alta, ele é um ponto influente. Ele pode ser um outlier. Então, essa distância de Cook é uma forma de dizer ou de testar a posteriori, depois que você faz a análise, se o teu modelo tem ou não um outlier. Então, a primeira técnica era olhando o gráfico e a segunda técnica era calculando essa distância de Cook. Tranquilos com isso? Alguém tem alguma pergunta? Então ele sempre tem a ver com valores extremos ou não necessariamente? Ele sempre tem a ver com valores extremos, porque são os valores extremos que, no final das contas, puxam mais a relação. Vamos supor, você está fazendo uma relação entre a abundância de uma ave em função da densidade de árvores. Aí você vê, quanto maior é a densidade de árvores, maior é a abundância da ave. Só que tem um ponto que, por exemplo, onde você não encontrou nenhuma ave. E por acaso esse ponto é justamente no ponto em que a densidade de árvore foi grande. Você vai ter um cenário. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Estão enxergando aí minha tela? Sim. Ó. Sim. Todos esses pontos aqui a abundância de árvore, de ave e a densidade de árvore, ok? Então, se você tivesse que pensar em um modelo, esse modelo seria mais ou menos assim. Quanto maior a densidade de árvore, maior a abundância de aves. Beleza. Só que vamos supor que você tenha coletado um local onde a abundância dessa ave foi zero. E por acaso foi justamente num local onde tinha uma abundância de aves grandes. Vocês estão vendo? Todos os pontos estão aqui certinho, bonitinho, mas tem um ponto aqui bonitão, que está muito abaixo dos outros. Como esse ponto aqui é um ponto distoante, que a gente fala dos outros, a tua tendência de regressão ela vai ser estimada mais ou menos assim, ó. Por quê? Porque esse ponto aqui, ele está puxando a linha para baixo. Então, se você tirar esse ponto aqui, a tua linha de regressão vem para cá, ó. Vocês estão vendo que retirando esse ponto, a tendência mudou bastante? Essa mudança, ela é capturada pela distância de Cook. Se esse ponto aqui tiver uma distância de Cook, por exemplo, igual a 7, você já pode dizer que esse ponto aqui, baseado num critério objetivo, você pode dizer que esse ponto aqui é um outlier. Por quê? Porque ele puxa a tua linha de tendência. Tranquilo? Tem alguém que está com uma pergunta? Max está com a mão levantada? Tentei abaixar aqui já e não tá abaixando. Beleza. Tranquilos em relação a isso? Então, isso é um outro teste a posteriori. Uma distância de Cook, tem que dar uma olhada nisso. Outra coisa é a independência das amostras. Vocês não viram ainda, mas uma das premissas de qualquer análise é que as amostras, e principalmente os resíduos, eles devem ser independentes uns dos outros.
Por que está todo mundo preocupado com autocorrelação? Porque quando você tem autocorrelação espacial, significa que tem dois pontos no mesmo local que são muito mais parecidos do que outros. Olha aqui, eu plotei aqui. O que eu plotei aqui? Eu plotei a coordenada y, a coordenada x desse banco de dados. E as bolinhas, se eu não me engano, elas estão representando a abundância de indivíduos. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem locais próximos geograficamente que tem abundância de indivíduos super alta. As bolinhas estão todas grandes nesse local, ou pelo menos a maior parte delas. Já nesse local aqui, ó, as bolinhas são todas pequenas. Estão todas bolinhas pequenas, você quase não tem bolinha grande. Significa que aqui a abundância é super alta em todos os pontos e que aqui a abundância é super baixa em todos os pontos. Acontece que o fato dessas abundâncias serem altas ou baixas podem ser simplesmente devido ao espaço. Por quê? Porque nesse local aqui, se for uma zona de ressurgência, se for uma área de clima mais quente, de repente tem mais peixe, tem mais produtividade, e aí vocês vão encontrar uma abundância maior. Mas nessas áreas aqui, eventualmente são, sei lá, áreas de água rasa, de água profunda, super frias, onde praticamente não tem nenhuma corrente marítima passando, alguma coisa desse tipo. Logo, a produtividade de peixes vai ser bem menor. Então, tendência de alguns locais serem mais parecidos que os outros, simplesmente pelo fato deles estarem próximos geograficamente, isso induz autocorrelação. Autocorrelação que é, todos esses pontos aqui são mais parecidos entre si do que parecidos com outros locais que estão mais distantes. Essa é a interpretação da autocorrelação espacial. Tem a ver com a correlação que a gente viu até agora, com a multicolinearidade, mas não são exatamente a mesma coisa. A autocorrelação espacial tem a ver com uma correlação, uma semelhança, quando os locais são parecidos simplesmente porque eles estão próximos no espaço. A gente pode pensar em termos de espaço ou em termos de tempo. Se a gente estiver analisando um conjunto de dado temporal, vou já passar a palavra para você, Andy. Se a gente está analisando um dado temporal, o ano de 2005 e o ano de 2006 tendem a ser muito mais parecidos do que o ano de 2005 comparado a 2020. Por quê? Porque às vezes é o mesmo clima que está naquela época, às vezes tem os mesmos fenômenos meteorológicos, às vezes alguém chegou ali, deu uma bagunçada geral. Então, a tendência é que também no tempo, coisas próximas no tempo sejam muito mais parecidas do que coisas distantes no tempo. Andy. Professor, ou seja, que eu posso dizer que a multicolinearidade tem que ver com as variáveis e a autocorrelação tem que ver com as amostras, as unidades experimentais. É certo? Ou não? Sim. Quando a gente está falando de multicolinearidade, a gente está falando de uma correlação entre os preditores. A gente está dizendo um preditor está ligado com o outro. Se tiver, a gente não vai conseguir ter uma noção clara de onde vem o efeito, se vem de um preditor ou de outro. Quando a gente está falando de autocorrelação espacial ou temporal, a gente está falando semelhanças nas amostras simplesmente pelo fato delas estarem próximas. E uma das premissas, vocês ainda não viram as premissas das análises, vocês vão ver daqui a pouco, ou acho que à tarde, uma das premissas das análises é que os resíduos sejam independentes. Os resíduos de qualquer análise estatística devem ser, ou pelo menos a maior parte deles, devem ser independentes. Se os resíduos não forem independentes, ou seja, se os resíduos forem parecidos em locais próximos, isso vai causar um viés na tua análise. Por quê? Porque todos os parâmetros da tua análise, eles são estimados em função
de uma estimativa do intervalo de confiança, de uma estimativa do erro padrão. E o erro padrão é uma função do número de amostras. Quanto maior o número de amostras, menor vai ser o erro padrão. Depois a gente pode explorar isso, mas na prática com R. Quanto menor o número de amostras, menor o erro padrão, mais precisa é a tua análise. Quanto maior o número de amostras, menor é o erro padrão, mais precisa é a tua análise. Quanto menor é o número de amostras, maior é a imprecisão da tua análise e mais imprecisa ela é. Se você tem resíduos que são autocorrelacionados no espaço ou no tempo, eu tenho 5, 6, 7 valores de resíduos, quando na verdade eles são todos muito parecidos. A correlação entre eles é super alta. Então, em vez de ter 5 resíduos, eu tenho um só. A autocorrelação espacial ou temporal, ela infla o número de graus de liberdade no teu modelo. Se você aumenta o número de graus de liberdade no teu modelo, você está dizendo que a tua estimativa é melhor do que ela de fato é. Teu erro padrão está ficando pequenininho, quando na verdade ele é grande. Depois eu posso mostrar um slide para vocês mais claros. Tem mais alguém com dúvida nesse conceito? Vocês querem que eu mostre um slide sobre isso ou tá tranquilo? Ô, professor, eu acho que eu gostaria desse de autocorrelação, assim, melhor. Beleza. 2 segundos. Se tiverem outras perguntas, fiquem à vontade. Murilo, Diga. existem índices para a gente avaliar essa autocorrelação, né? Porque, assim, olhando assim, parece que é um pouco subjetivo, né? Existe, assim, um limiar que a gente considera que os dados são, que tem autocorrelação espacial ou não? A gente vai já falar sobre isso. Tá. É o próximo passo. Vocês que fizeram macroecologia comigo, todas as coisas próximas, todas as coisas relacionadas, aliás, tudo é relacionado com tudo, mas coisas mais próximas são mais relacionadas do que coisas mais distantes. Esse é o fundamento da autocorrelação. Se você está em locais próximos, eles vão ser muito mais semelhantes simplesmente pelo fato de eles serem próximos. Se vocês pensarem em pessoas sentando junto em uma sala de aula, elas estão sentando junto em uma sala de aula simplesmente porque elas têm maior afinidade. Então, elas tendem a ser muito mais parecidas simplesmente porque elas estão sentando próximas em uma sala de aula. Isso acontece também. Mas o negócio é o seguinte. Não, parei. Cadê? Espera aí que estou procurando aqui. Ah, tá. É aqui mesmo. Beleza. Então, aqui, ó. Eu tenho um espaço, um universo amostral em azul. E eu fiz amostras que são essas bolinhas vermelhas. São as minhas unidades amostrais. E eu estou contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades amostrais que foram feitas no meu universo amostral. Beleza? Eu vou fazer uma análise e eu tenho N igual a 9. Mas, na verdade, eu tenho duas amostras que foram feitas super próximas. E aqui também, 2 amostras que foram feitas super próximas. Essas amostras, como elas são super próximas, tem uma grande chance delas não serem independentes. Lá naqueles vídeos que eu mostrei para vocês, as amostragens têm que ser independentes e aleatórias ao longo do universo de interesse. Beleza. Nesse caso aqui, eu não tenho amostras independentes. Eu tenho amostras que são muito próximas espacialmente. Como elas são muito próximas espacialmente, quando eu estou fazendo a minha análise, eu estou colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades amostrais na minha análise de regressão. Mas a análise de regressão não está sabendo onde que eu coloquei essas amostras. Ela não está sabendo que tem 2 amostras e 2 que estão muito próximas espacialmente e que não são independentes. A análise, ela vai considerar que essas 9 amostras são completamente independentes e não estão nem próximas umas das outras.
Elas podem estar, mas só simplesmente devido ao acaso. O problema é que quando você tem um n igual a 9, você tem uma estimativa média, e tudo que o teu modelo está dizendo é calculando uma média dessa estimativa. Esse 1,33 é a relação simples entre uma variável y e uma variável x. Digamos, é o efeito de x em y. Esse efeito de x em y, a existência dele é dado pela variabilidade em torno dele. Então, esse mais ou menos 0,79 é o erro padrão da estimativa, que vocês vão ver na análise também. Você sempre tem a estimativa média e o erro padrão da estimativa. Por quê? Eu só assumo que esse efeito existe quando o intervalo de confiança feito com esse erro padrão não intersecta zero. Aqui, ó, o intervalo de confiança, ele não está cruzando o zero. Se ele não está cruzando o zero, eu assumo que o efeito existe. Ele é significativo, em outras palavras. Mas, quando você está fazendo isso com n igual a 9, você tem unidades que não são independentes. Se você tem n unidades, 9 unidades, o teu erro padrão vai ser 1, vai ser 0,7. Se você tivesse menos amostras, o teu erro padrão vai ser maior. Aqui, ó, se você tivesse 7 amostras, o teu erro padrão é 1,72. Por quê? Porque o erro padrão é uma função do número de amostras. Se eu disser para o modelo, olha, eu na verdade não tenho 9 unidades amostrais. 2 delas não são verdadeiramente independentes. Eu, na verdade, tenho 7 unidades amostrais. Quando eu corrigir isso para o meu modelo, ele vai estimar o intervalo de confiança correto, que é 1,72. Só que dessa vez, com esse erro padrão, o intervalo de confiança vai intersectar zero. Se o intervalo de confiança vai intersectar zero, significa que esse efeito aqui não existe. Em outras palavras, quando eu tenho autocorrelação espacial, eu estou dizendo que eu tenho um número de amostras muito maior do que eu realmente tenho. Alguns pontos são iguais aos outros simplesmente pelo fato de eles estarem próximos. Mas como eu estou dizendo para o modelo, olha, eu tenho um n super grande, as estimativas serão super precisas, com intervalo de confiança super preciso. E você pode estar dizendo, esse efeito existe. Olha aqui, ó. Você pode estar dizendo, esse efeito existe. Mas, na verdade, quando você corrige essa falha do teu modelo, as estimativas do erro padrão são maiores. Por quê? Porque quanto menor o número de amostras, maior o erro padrão. Se maior o erro padrão, maior o intervalo de confiança da minha estimativa. Se maior o intervalo de confiança da minha estimativa, esse intervalo pode intersectar zero. Se ele cruzar com zero, significa que esse efeito existe. Então, em uma amostra autocorrelacionada, eu posso estar dizendo que o efeito existe quando ele, na verdade, não existe. Essa é a ideia por trás do negócio. Você pode estar rejeitando a hipótese nula mais vezes do que o correto. Ficou claro? Como é que a gente mede isso? Eu preciso medir, eu preciso fazer uma análise com os resíduos da minha análise. Vocês não devem saber nem o que é resíduo, mas já estou falando deles. E testar se tem autocorrelação nesses resíduos. Você deve testar o quão semelhantes são os resíduos em função do espaço. Como é que a gente faz isso? Tem alguém querendo falar? Fique à vontade. Murilo, por que utilizam os resíduos para isso? Porque é uma premissa da análise de variância, da ANAVA. Uma premissa da análise. Uhum. Os resíduos... Que é o que você não está controlando. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as premissas, isso vai ficar mais claro. Tá. Mas uma premissa de um modelo linear, e da maior parte das análises estatísticas, é que o resíduo é normalmente distribuído com média zero e desvio padrão conhecido. A gente vai falar mais sobre isso. Não a tua variável resposta. O resíduo é que deve ser normalmente distribuído com média zero. E ele deve ser independente. A gente vai falar mais sobre isso.
Então, vamos só aceitar por enquanto, depois fica mais claro. Se precisar, eu volto e explico com mais detalhe. Para testar a autocorrelação do resíduo, eu preciso primeiro calcular uma matriz de distância. Eu preciso saber o quão próximo e o quão distante são os pontos. O quão próximo e o quão distante são os pontos, eu vou conseguir por meio das coordenadas geográficas. Nessa aqui, as coordenadas são coordenadas geográficas normais, em graus decimal, mas idealmente vocês têm que tratar isso com coordenadas projetadas, tá? O TM ou alguma coisa assim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular uma distância entre os pontos e preciso calcular uma matriz de distância entre os pontos. Essa matriz de distância entre os pontos, eu vou usá-la como uma matriz de peso. Eu vou fazer 1 dividido pela matriz de distância. Por que 1 dividido pela matriz de distância? Distância, quando você calcula distância do ponto A ao ponto B, é 10. Beleza. Isso significa que o ponto A está distante do ponto B em 10. Aí eu preciso transformar essa matriz de distância em uma matriz de peso. Se eu tenho a distância do ponto A para o ponto B é 10, eu vou fazer 1 dividido por 10. O peso que eu tenho é 1 dividido por 10. O meu peso vai ser 0,1. Então, essa matriz de peso, ela vai me dar uma ideia. Pontos que estão mais próximos no espaço vão ter um peso maior. Pontos que estão mais próximos no espaço vão ter um peso maior do que pontos que estão distantes. Então, olha aqui, ó. O peso do ponto 1 com o ponto 1 é 0. Óbvio, eles estão na mesma localidade, eles estão no mesmo espaço, no mesmo ponto. Agora, o peso do ponto 1 para o ponto 2 é 0,004. Já o peso do ponto 1 com o ponto 3 é 0,11. O que isso significa? Que o ponto 1, a distância do ponto 1 para o ponto 3, ela é menor. Alguém me corrija se eu estiver trocando as bolas aí, mas eu acho que tá certinho. Se a distância do ponto 1 para o ponto 3, se o peso do ponto 1 para o ponto 3 é maior que o peso do ponto 1 para o ponto 2, significa que o ponto 1 e o ponto 3 estão mais próximos do que o ponto 1 e o ponto 2. Entenderam isso? Essa matriz... É a distância, a autocorrelação é o inverso da distância dos pontos? Não, a autocorrelação é o fenômeno. Autocorrelação espacial ou temporal, ou pode até ser filogenética, se você quiser. Quando você fala autocorrelação espacial, você só está dizendo que os pontos mais próximos são mais parecidos entre si, ponto. Isso é autocorrelação. Ponto. Sim. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma groselha aqui para estimar um efeito da autocorrelação. Eu estou querendo dizer, olha, com base em métricas, eu estou dizendo, tem ou não tem autocorrelação nesses dados? Para dizer tem ou não tem autocorrelação nesses dados, principalmente nesses resíduos, eu preciso partir para esse procedimento que eu estou fazendo aqui. Eu preciso ir calcular uma matriz de distância, depois que calcular o inverso da matriz de distância, e chamar essa matriz de distância em uma nova análise. Então, o que eu estou fazendo? Eu só estou construindo um mecanismo para depois a gente dizer se tem ou não autocorrelação. Diga, Laís. Tá bem. Não, entendi, foi mal. Agora foi. Tranquilo. É complicado mesmo. Aí depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, existe uma estatística que se chama Moran-I, que ele dá uma ideia se os resíduos do teu modelo, ou se alguma variável, estão correlacionadas, estão autocorrelacionadas, seja no espaço ou no tempo. Para dizer se ele está autocorrelacionado, ele vai calcular uma estatística, um índice que se chama índice I de Moran. Esse índice I de Moran, ele é como se fosse uma correlação, ele varia de -1 até 1. Para calcular esse índice, eu preciso de uma matriz de peso. Essa matriz de peso é a matriz que vai me dar a ideia do quão próximo e distante são os pontos. Quanto mais próximos estiverem os pontos, maior vai ser o peso daquele ponto. Quanto mais distante for o ponto, menor vai ser o peso dele.
Quando eu faço isso com essa matriz de peso criada com as coordenadas geográficas, eu tenho aqui um valor observado, que é o meu valor observado de I, 0.00902. Esse é o valor de correlação, ou o valor de I de Morin, considerando as distâncias dos pontos. Eu estou dizendo, esse é o valor de correlação de todos os valores que eu tenho nessa minha análise, e o quão semelhante elas são simplesmente pelo fato delas estarem próximas. O valor esperado dessa correlação, baseado nesse conjunto de dados, é menos 0.006. E eu tenho um valor calculado de 0.009, com um desvio padrão estimado e um valor de P associado. Se eu tenho um valor de P 0.257, eu posso aceitar a hipótese nula. Qual é a hipótese nula que eu estou testando aqui? Eu estou testando se tem autocorrelação nos meus dados, mais especificamente no resíduo do meu modelo. Tem autocorrelação no resíduo do meu modelo? O valor de P foi 0,25. A minha hipótese nula é, não tem autocorrelação no resíduo do meu modelo. Se eu tenho um valor de P 0,25, eu posso aceitar a hipótese nula. Se eu aceito a hipótese nula, eu posso concluir que não tem autocorrelação espacial nesse resíduo. Agora, se eu tivesse encontrado um valor de P altamente significativo, eu teria provavelmente encontrado também um valor observado super alto, seja ele positivo ou negativo. Muito diferente do valor esperado. E aí eu poderia rejeitar a hipótese nula e concluir que tem autocorrelação nessa minha análise. Quando tem autocorrelação nessa minha análise, o que isso indica? Que os pontos que são mais próximos, eles vão ter valores, no caso, valores de resíduo, que são muito mais próximos ou muito mais semelhantes entre si do que comparado a locais distantes. Murilo, desculpa te perguntar, aqui o Juan. Diga. E no caso que você tem a relação espacial e você tem poucos pontos amostrais, como você sugere corrigir esse problema? Senta e chora. Não tem muito o que fazer, Juan. Se você tem poucas unidades amostrais, se você tem autocorrelação no resíduo do teu modelo, você não pode deixar essa autocorrelação lá. Por quê? Porque você está dizendo que as tuas estimativas do teu modelo, o intervalo de confiança, o valor médio da estimativa, mas principalmente o intervalo de confiança da estimativa, ele é menor do que ele deveria ser. Por quê? Você está dizendo que ele tem 148 unidades amostrais, quando na verdade você só tem 100 realmente independentes. Todas as outras 48 são parecidas simplesmente pelo fato de elas estarem próximas. Se isso acontece, se tem autocorrelação no teu modelo, você precisa tratar ele. Porque senão você está partindo do pressuposto que os teus efeitos existem, quando na verdade eles podem não existir, simplesmente devido à autocorrelação. Por isso todo mundo fica de cabelo em pé. Deixa eu só concluir, peraí, já te passo. Aí, se tem autocorrelação nos resíduos, você vai precisar tratar. Se você tem poucas unidades amostrais, existem métodos para tratar de autocorrelação no resíduo. Uma delas é você fazer, por exemplo, um Morin Eigenvector Maps. Em outras palavras, ele vai fazer uma PCA complicada para construir eixos ortogonais que estão relacionados com a estrutura espacial dos teus dados, que está relacionado com a estrutura espacial que está causando a autocorrelação. E você vai ter que identificar quais são os eixos que estão causando a autocorrelação e colocar esses eixos dentro do teu modelo. Como eles são variáveis contínuas, eles vão comer só um grau de liberdade e você consegue extrair essa autocorrelação do resíduo incorporando esses novos eixos espaciais dentro do teu modelo. E aí o teu resíduo, teoricamente, volta a ser espacialmente independentes. Juan, você tinha um comentário? Manda ver. Não, justamente isso, que era... Então, o tratamento para evitar essa autocorrelação deveria ser o pretérito ou retornar um passo anterior depois de criar o modelo, que você só vai saber se tem autocorrelação a posteriori de criar o modelo, correto?
Isso. Então, se tem autocorrelação, aí você volta e utiliza aqueles eixos da PCOA para tentar lidar com essa autocorrelação espacial. Correto. Mas isso não invalida um pouco a lógica de usar modelos lineares para tentar simplificar? Você tem autocorrelação. Se você tem autocorrelação nos teus dados, você vai precisar tratar isso. Porque o teu resíduo, ele tá furado. Ele tá autocorrelacionado. Você precisa tratar. Aí você vai tratar dizendo para o modelo que tem uma estrutura espacial no teu modelo. Quando você incorpora uma variável a mais no teu modelo, que no caso corresponde à estrutura espacial do teu modelo, você não está fazendo nada mais além de estimar um outro efeito. É como se tivesse colocado uma covariável dentro do teu modelo. Ele vai retirar toda a variabilidade residual que está ligada à estrutura espacial e captar na forma, na relação com aquele eixo novo. É complicado esse tema, pessoal. Não vou esgotar isso em meia hora, não. Mas são coisas que precisam ser feitas, ou precisam pelo menos ser consideradas, e todo mundo pede hoje em dia para fazer. O tratamento, ele é mais... não é tão... Não é simples, não, mas ele é intuitivo de entender. Não é simples de fazer o troço, mas no final das contas é super tranquilo. O que a gente está fazendo é só particionar os efeitos, só tirar um pouco da variabilidade que estava no resíduo. Eu acho que daria uma matéria só para tratar sobre autocorrelações, né? Como Sim, identificar e como tratar. Pano para manga. Eduardo, manda. Não, deixa eu seguir a aula. Depois qualquer coisa Beleza. eu pergunto. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Aqui, ó. Existe uma outra forma de mais fina ainda. Essa cálculo do I de Moran simples, ele te permite ver, tem ou não tem autocorrelação espacial nos resíduos? Tem, beleza. Tem um valor de P aqui, que é significativo, beleza. Mas agora, onde é que está essa autocorrelação espacial? Em qual escala espacial ela está? Se ela está na escala mais fina ou na escala mais grosseira? Existe um outro negócio chamado... como é que chama isso? Correlograma? Correlograma que vai me dar exatamente em qual escala de distância ou em qual escala espacial tem o índice I de Moran, ele é ou não significativo. Em qual escala os valores do resíduo ou o valor da tua variável são muito mais parecidos simplesmente porque eles são próximos. Então aqui, ó, na primeira escala espacial entre 0 e 50, que seria 50 quilômetros, a autocorrelação espacial ela é 0, tá com a bolinha fechada. Então não tem problema na primeira classe de distância. Na segunda classe de distância, a bolinha é vermelha. Bolinha vermelha significa que o I de Moran nessa classe é significativo. Então significa que a autocorrelação ela está numa distância entre 50 e 100 quilômetros. Já entre 100 e 150 quilômetros, não tem nenhuma autocorrelação. Esses correlogramas que a gente fala, eles servem para olhar com mais detalhe essa autocorrelação. Mas eu, em geral, eu só me preocupo com esse correlograma aqui se essa análise aqui for significativa. Se essa análise aqui não for significativa, eu toco o barco. Às vezes eu dou uma checadinha no correlograma. Porque o maior problema está na autocorrelação nas primeiras classes de distância que a gente fala. Se a primeira e a segunda tiverem valores de autocorrelação forte, esse correlograma vai ter alguma tendência muito parecida com essa aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Ó. Se eu tiver uma correlação grande na primeira classe de distância, o valor do Moran I vai ter um valor bem alto. Ele pode ser uma correlação positiva, o que indica que os valores que são super próximos têm uma grande chance de serem mais parecidos. À medida que você aumenta a distância entre eles, diminui a chance deles serem parecidos simplesmente pelo fato de eles estarem próximos. Até que na terceira classe de distância, eles não são muito parecidos, não. Eles são simplesmente diferentes uns dos outros. Mas na quinta classe, ó, eles têm uma correlação, um I de Moran negativo, que indica que eles são muito mais diferentes nessa classe de distância.
Mas isso, cenas de outras aulas. Não tem nada a ver com isso. Beleza? Vamos tocar o barco? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Beleza, já terminei. Então, ó, coisas que vocês devem olhar, ou pelo menos devem ficar atentos. Pontos distantes que vocês podem procurar ou em plot simples, como o dot plot, ou pós-modelo por meio da distância de Cook. Homogeneidade e variância, que vocês nem sabem por que ainda, mas vocês vão dar uma olhada. Vocês podem olhar isso baseado nos plots, no XY plot, para ver se tem tendências diferentes. De funil, enfim. A gente vai falar um pouco sobre isso à tarde. Se tem variabilidade no gradiente, se o número de N difere entre grupos, por aí vai. Você também tem que ficar atento ao número de zero, principalmente se eles forem muito frequentes. Multicolinearidade, você pode acessar olhando as variáveis, se as variáveis contínuas são correlacionadas ou não, ou, depois de ter ajustado o modelo, utilizar o valor de VIF, de inflação de variância, para saber se o modelo tem muita variância inflada ou não. Um dos dois, ou geralmente os dois, você pode usar para controlar isso e tirar um ou outro preditor. E o último passo, que também é feito a posteriori, tanto a multicolinearidade quanto a independência. Multicolinearidade pode ser feito antes ou depois, mas independência das amostras, no caso das unidades amostrais, elas precisam ser feitas após o modelo ter sido ajustado, porque ele depende de uma independência, na verdade, dos resíduos. Se as amostras são independentes, os resíduos serão independentes. Se as amostras não são independentes, espacialmente ou temporalmente, os resíduos também não serão independentes. E essa dependência do resíduo é um reflexo da falta de independência de amostra, que é um reflexo de uma dificuldade que vocês tiveram na hora que estavam delineando o estudo. Tranquilos? Chega? Se vocês quiserem leituras adicionais, olha aqui, ó, o capítulo do Ben Boker, o capítulo 2, ele vai falar um pouco sobre isso. O capítulo 4 do Zur também fala um pouco sobre isso, do livro de 2007. E o artigo do Zur de 2010, que fala desse protocolo de exploração de dados para evitar problemas estatísticos comuns. Esse artigo aqui é muito bom e ele vai tratar todas as ferramentas que a gente trouxe até aqui com um pouco mais de detalhes. Eu acho que alguém tem alguma coisa para me falar. Tranquilo. Beleza. Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. Se vocês não tiverem dúvidas, a gente pode almoçar. Tem alguém que está com a mão levantada? Eduardo. Então, Murilo, só atrapalhar seu almoço um pouco. Estou comendo. O lance da autocorrelação espacial, uma dúvida que é que ali você fez de todos os resíduos, né? Tá pegando o resíduo do modelo, então tá fazendo a autocorrelação de todas as variáveis no modelo, né? Pegando os resíduos, mas uma outra abordagem você tá interessado na autocorrelação da sua variável resposta, né? Não? Essa abordagem, na real, ela não existe. Ela existe, as pessoas confundem, ficam pensando na variável resposta, quando, na verdade, o importante é os resíduos serem independentemente distribuídos. Os resíduos precisam ser independentes, porque a variável resposta pode ser que ela tenha uma estrutura espacial, mas quando você usa uma variável, um preditor, por exemplo, os locais são simplesmente parecidos por causa, sei lá, que tem alguma variável em comum. De repente é mais água que tem no local. Porque para mim é muito mais intuitivo quando você pensa na variável resposta. Por isso que eu sempre pensei desse jeito. Eu sempre fiz dos resíduos, né? Porque o pessoal usa, mas eu vi em algum lugar o pessoal fazendo também da variável resposta. Aí eu fiquei na dúvida. A premissa do modelo é que os resíduos são independentes e normalmente distribuídos, não a variável resposta. Óbvio que se você tiver uma estrutura muito intensa na variável resposta, ela vai passar para o resíduo. Mas pode ser que tenha alguma estrutura nessa variável resposta simplesmente devido a algum gradiente ambiental, que está como preditor na tua análise. E se você botar ele como preditor na tua análise, o resíduo vai sair independente, porque é ele que vai capturar essa variabilidade. Então, esse negócio de testar a autocorrelação na variável resposta, tirem isso da cabeça e não se preocupem com isso. O importante é o resíduo, não a variável resposta. Tá, beleza.
Valeu. Vou refazer umas análises aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Angústias? Medo? A gente retorna às 14? Isso, vamos retornar às 14. Antes disso, o Juan tem uma pergunta, eu acho. Manda, Juan. Mais um comentário com o que o pessoal que estava falando antes estava mencionando, que eu não vi o nome exatamente, desculpa. Mas com referente a esse teste de ver a autocorrelação entre as variáveis seria para você ver relações simples para eliminar variáveis e não complicar o teu modelo, não é? Tipo, você... Isso, então, não é autocorrelação entre variáveis, é correlação entre variáveis, ou multicolinearidade. Eu só quero saber se uma variável está ligada à outra, está relacionada à outra. Isso não tem nada a ver com autocorrelação. A autocorrelação é o próximo passo. Então, mas é só para você ver se o modelo pode comportar duas variáveis que você queira ou não. Se você tiver duas variáveis que são ligadas, que são relacionadas, que são correlacionadas, o teu modelo vai ter dificuldade de lidar com isso. As estimativas dos parâmetros serão influenciadas por isso. Que é bem fácil confundir os dois termos, né? Autocorrelação e relação. O único que muda é aquela auto no início da palavra. Mas são dois conceitos, um pré e um pós-moderno. Então, só para... Obrigado. Beleza. Mais alguém? Eu só quero fazer um comentário, né? Manda. Normalmente a gente aprende esses conceitos de autocorrelação, de multicollinearidade, quando submete um artigo, né? Fala, você fez o teste de autocorrelação? Eu nem sabia, por exemplo, a primeira vez que eu revisei. Então é tão legal você considerar todos os aspectos antes de começar suas análises, né? Porque você já vai limpando, vai tirando, vai aperfeiçoando o modelo, né? Então eu achei muito legal a aula de hoje, lembrando todos os aspectos que às vezes a gente passa por lá. A gente já quer testar a análise e ver o resultado final, mas a gente não faz essa exploração. O que o meu professor antigo falava: mergulha nos seus dados, conhece de canto a canto os seus dados, e você vai evitar muito sofrimento da análise. Exatamente. Então eu só queria parabenizar porque a aula esteve excelente hoje. Obrigado, Milton. Obrigado. E realmente é um problema. Se você chega na hora de publicar, no final do mestrado, no doutorado, e alguém fala, tem problema nisso aí, ou você não viu isso aqui, ou tuas variáveis estão correlacionadas, você construiu todo teu resultado, toda a tua discussão, teu artigo traduzido, tudo isso em função de uma análise que é enviesada. Então, sempre é bom olhar essas coisas antes. A gente vai passar, hoje à tarde, a gente vai fazer um modelo de regressão juntos e um modelo de ANOVA, e a gente vai dar uma checada nas premissas, eu acho, e nesse jeito de exploração de dados. Vocês vão ter acesso a isso, vocês vão conseguir trabalhar com isso. E aí vocês vão sentir quais são as etapas e como elas têm que ser feitas na sequência para você ter um resultado mais plausível, ou pelo menos mais confiável.